Sejam bem-vindos, então, vamos para a primeira aula de hoje, aula número 3, novas pessoas. Vou começar pelo fim, né? Vou começar. Tá certo que o fim é melhor que o começo, né? E aí, se não fez a tarefa, fecha essa aula, você não é bem-vindo aqui. Ah, mas eu paguei, mas não vai funcionar, ué. Não é questão de quem tem o dinheiro, é questão de quem tem a prática. Quem tem a prática não aceita você que tem só a teoria, então tem que praticar. Tem muitos caminhos, né? Quem tem boca vai a Roma, não vai a Roma, é vaiar. Como você não aprendeu isso, você acha que é vai de ir, não é ir, é vaiar. Ninguém gostava de Roma. Roma governou o centro do planeta. E por que eu tô te falando isso? Quando você está em novos caminhos, aparece quem? Novas pessoas. Você começou a andar em novos caminhos, apareceu quem na sua vida? Pablo Marçal. Vai ser uma virada de chave violenta. Pablo, você é a pessoa mais importante da minha vida? Talvez até aqui. Não, a pessoa mais importante da minha vida é meu pai. Não, esse tipo de coisa que eu tô falando é de virada de chave, de realidade, de explosão cerebral, de explosão espiritual, de explosão de alma. E aí o que acontece? Talvez eu seja a pessoa mais importante da sua vida até aqui. Por que eu não quero falar que eu sou a maior? Porque maior é aquele que veio antes de mim. Quando você estiver mais próximo dele, você vai ver que eu não sou grande coisa assim. Você vai ver que eu sou alguém realmente obediente ao propósito, mas que de fato é uma pessoa que vai virar sua chave. Pega esse código. Pessoas, a média delas, ou seja, quando eu estou com certas pessoas, eu sou a média delas. Olha o desafio. Você vai pegar 5 pessoas, isso é uma tarefa. Você vai pegar 5 pessoas da sua convivência e você vai medir. Você vai dar notas para elas. Eu faço isso em todos os cursos, que faz muito sentido. Você vai medir e dar a nota livre para elas. Ah, essa pessoa é nota 7, essa é 5, essa é 4, essa é 3, essa é 9. Soma 5 e divide por 5. A média dos 5 é você. Você quer ir mais fundo? Você vai entender o que é andar com gente. Você é uma pessoa que anda com 5 pessoas. Você vai perguntar o patrimônio de cada uma das 5. Eu já sei, ninguém tem nada. Qual que é a média de nada? Nada. É 0 multiplicado por 5 vezes é 0 e dividido por 5 é também 0. O que significa? Você também não tem nada. Você é a média das pessoas que você anda. Ponto. O que são pessoas? Anota assim, ó. Pessoas carregam peças de Lego da minha estrutura e aquilo que eu tenho que fazer na Terra. Eu carrego peças de Lego sua e eu tô te entregando agora através das aulas e você só usa e encaixa se você fizer as tarefas. Ponto. Eu posso passar horas, talvez dias, falando o nome de todas as pessoas que eu me conectei e que explodiram minha vida. Minha vida foi realmente transtornada por causa disso. O que eu te falo em relação a isso? Uma coisa muito simples. Você precisa conectar com gente nova. Gente nova, fôlego novo. Gente nova vai fazer você explodir na próxima aula, que é em novas ideias. Você quer realmente bater, né? Aprender a fazer o 4D e tudo. Eu tô te contando a receita inteira. Eu te garanto que se você seguir isso aqui com seriedade e for fazendo as suas tarefas, você vai ficar dando risada, que vai falar, mano, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje, sendo que eu não precisava fazer? Esses dias eu encontrei uma aluna do 4D, numa das lojas mais caras de São Paulo, uma loja de imóveis, até postei no meu stories. E aí o que aconteceu? Ela falou, eu sou aluna do 4D. Aí eu tava assim, e tava as pessoas em volta, eu virei pro canto e falei assim, é que hoje você nem tá aqui mais. Porque não tem como. Quando você destrava, não tem como você caber no mesmo lugar. Não tem como você caber na mesma frequência. E aqui tá o segredo. Gente nova vai fazer você ganhar novo fôlego. Pablo, mas eu sou aquela pessoa assim que eu amo as pessoas as mesmas a vida inteira. Vai continuar tendo o mesmo resultado. Pessoas novas trazem códigos novos. Talvez elas podem trazer estragos também, bloqueios novos. Só que isso vai fazer você ficar cada vez mais forte. O que não dá é pra você, que é um ser ilimitado, ficar se limitando em certas amizades. Paulo, você quer que eu fique com raiva de todo mundo? Não, eu quero que você seja livre e não precisar ficar aprisionado com tantas pessoas que você acha que são fundamentais para sua existência, entende? Pablo, eu quero largar do meu marido. Jamais. Pablo, eu quero largar da minha esposa. Não faça isso. Você prometeu não fazer essa merda. Eu não tô falando sobre largar alguém, não tô te dando licença pra você fazer isso. Eu estou falando pra você, cumpra aquilo que faz sentido pra você e siga o seu propósito e não abra mão de princípio, nem de valor, nem da sua identidade. Mas pessoas novas vão fazer diferença. Como eu cresci fazendo isso aqui que eu tô te ensinando. Como eu cresci. De andar com os homens mais ricos da Terra. Isso é muito impressionante. E se eu tivesse mais... Se eu engajasse e tivesse mais prioridade nisso, eu poderia viver só disso. Só de conectar com os homens mais ricos da Terra. Só que eu tenho uma família, eu curto a minha família, eu gosto de almoçar em casa todo dia. Então, você vai ter que fazer sua prioridade. Mas no começo, pra você dar a alavancada, aqui tá a chave. A alavancada vem de novas pessoas. Novo fôlego. É como se você estivesse trabalhando e aparece alguém novo, te dá um fôlego novo e fala, vai mais longe. Como se você estivesse consumindo combustível no avião e o avião vai cair e alguém encosta do lado. Tem aviões que fazem isso de verdade. Eles conectam e passam combustível novo pra você, tá? Você é a média das 5 pessoas. Cuidado com essas pessoas que você tá andando. É nóis. O que tem para comer? E aí, quais Faz foram um os omelete para mim. códigos aí, gente?
O que vocês pegaram aí? Contem para nós. Não escutaram nada do que ele falou lá? Buscar novas pessoas, né? Pessoas que possam trazer ideias novas, visão novas, possam trazer estratégias para que a gente ganhe fôlego, né? Eu percebo que às vezes você vai num nível de relacionamento que é difícil, parece que você está sendo sugado, né? Parece que é só tirar, só tirar, só tirar. E chega uma hora que você não aguenta mais, né? E a gente precisa disso. Eu preciso disso, né? Eu tirei isso para mim. Eu gostei quando ele falou assim, carregar pessoas é como carregar legos, né? Porque vai se conectando e vai formando novas pecinhas. É isso que eu ganhei. E ganhar fôlego foi a palavra-chave também que eu tirei aqui para mim. Isso. Só não é a questão, não é carregar pessoas, mas é conectar com pessoas, né? Conectar, né? Isso, é conectar. Carregar as pessoas, como ele diz, nem filho adulto, né? Quando é pequeno, ainda você ainda até põe nas costas, mas depois de grande, jamais, né? Nós não fomos feitos igual canguru, para ter um saco para colocar a gente, né, ou na frente ou carregar nas costas. Então, show de bola. Gratidão, Rosmar. O que mais aí, gente? Quando ele fala para conectar com gente nova, você diria se ele só conectar assim, no nosso relacionamento ou conectar de, igual nós estamos fazendo aqui um mentoring, né? Nós vamos escutar uma pessoa nova para dar um curso novo, uma orientação nova, alguma coisa assim. Porque hoje... Eu vejo nos dois sentidos, né? Olha pro chão. Quanto mais conexões, mais peças, como ele traz, como foi colocado pela Rosemary e por ele lá, a questão do Lego, né? Então, o que acontece? Nós temos um quebra-cabeça chamado vida. Quanto mais pessoas se aproximam, a gente vai conseguindo estruturar e construir essas pecinhas, ou melhor, adaptar essas peças para a nossa realidade. Então, às vezes, aquilo que falta de você está no Leandro, às vezes está na Nova, está no Luizinho, está no Eric, ou seja, aquilo que faltava é um clique, né? E aí, como ele traz, como ele sempre fala também, que tudo está aí, já está pronto, né? O que a gente precisa é só decodificar, né? Só baixar esse download aí e colocar as coisas em prática. Meu áudio está tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá. Eu quero compartilhar uma dor, na verdade, com vocês. Ver se também acontece com vocês. Porque assim, ó, eu sou casada, né? Eu e o Marquinhos, antes a gente tinha muitos amigos, mas muitos mesmo. E a nossa casa sempre estava lotada de gente. Se deixasse todo final de semana, a gente reunia alguém, sabe? Sempre tinha alguém para vir e tal. E aí, depois que a gente começou a abrir a nossa cabeça para esse novo mundo, esse mundo real, né? Porque eu acho que antes a gente vivia no mundo que não existia, e agora nós estamos vivendo no mundo real. E essas pessoas que antes lotavam a nossa casa, elas simplesmente sumiram. Eu acho que elas mesmas viram que a frequência já não estava mais, nós não estávamos mais conectados, e elas mesmas saíram de cena, sabe? E ainda mais com a pandemia, a gente vê menos ainda, e se fala menos ainda. Às vezes a gente, eu e o Aquiles, tá estudando e vê essa matéria aí de conectar, de network, e nós dois ficamos muito perdidos, porque os nossos amigos de antes, eles não estão mais presentes, mas porque também já não faz parte mais dessa realidade que a gente está vivendo. E quando ele fala assim, ó, você é a média das 5, aí o Aquiles fica assim, nós somos zero, porque a gente tem zero de amigos, a gente não convive, eu e você, nós convivemos só nós dois. E é muito difícil, para nós, por exemplo, tem sido assim,
que a gente está nessa situação de zero amigos, né, de zero network, tanto de amizade e também de contatos de negócios, agora que nós estamos buscando isso mesmo. E nós temos uma barreira grande para chegar, sabe? Acontece isso com vocês também? Alguém quer se manifestar ou eu posso? Bom, vai acontecer seleção natural, isso é fato, né? Porque depois que você sobe um degrauzinho, a frequência de quem está embaixo está numa outra vibe. Então, essa seleção natural vai acontecer. Por quê? Porque vocês estão buscando outras coisas. Vocês estão buscando coisas que realmente agreguem, que traga valor, né? Que aumente a base sólida em relação aos princípios e o propósito que vocês têm de vida. E aí, aqueles amigos que talvez não seria a palavra correta, mas sim colegas, eram as pessoas que estavam aí enquanto eram servidos, né? Vamos dizer assim. Quando você começou a compreender que existia um formato diferente, que mudava o tipo de assunto, que futebol, novela, fofoca do vizinho e outras coisas já não faziam mais sentido, para eles, aí eles estavam ainda no mesmo mundinho deles. Então, quando você começou a não entrar nessa vibe, eles começaram a se afastar, e é natural o processo. Você tem que entender que isso faz parte realmente do processo, e não se sentir culpado em relação a isso. Por quê? Porque se eles realmente fossem amigos, eles estariam tentando entender o que estava acontecendo, o que você está ouvindo, o que você está buscando, né? Deixa eu entender isso daí também, deixa eu ir junto. Mas não, eles estavam numa outra pegada, tanto é que se afastaram. Então, assim, amigos mesmo, vocês vão ver que na vida como um todo vão ser muito poucos. Aqueles que vocês podem dizer que são amigos, que são parceiros. Agora, colegas, vocês vão achar bastante. Mas a gente precisa estar fazendo essas conexões, porque uma palavra, uma vírgula que é colocada pode mudar tudo. Talvez seja ela que está faltando naquela pecinha para colocar, para que você possa desenvolver. Imagina o jogo do Lego, do quebra-cabeça, quando você está lá montando, e aí você está se batendo, até que você acha uma pedrinha, uma pecinha lá. Essa pecinha você põe, quando você põe aquilo ali, brum, vai rapidinho. Às vezes você fica 1 hora no quebra-cabeça e não desenvolve. Com uma peça que você põe, ela desenrola até você chegar ao quebra-cabeça como um todo. Então, é mais ou menos esse contexto que ele traz, e realmente é isso que acontece na nossa vida. Né? Nós somos feitos para fazer essa conexão. Vou falar por mim daí, Lídia. Eu era uma pessoa bastante fechada, né? Bastante reservada. Em qualquer lugar que eu chegava, eu era bastante tímido, bastante fechado, porque era o meu perfil. Né? Então, assim também eu era. Só que aí, quando eu me propus a buscar alguma coisa, quando eu comecei a me conectar com pessoas novas, isso tudo mudou. Então, eu vinha de um emprego onde eu era a pessoa principal lá dentro do meu emprego, tinha o melhor salário, as pessoas falavam, fique quieto aí, porque lá fora tá difícil. Só que quando eu saí dali, eu comecei a ouvir outras coisas. Você pode, as coisas você pode construir, você pode realizar, as coisas não são bem assim, que há possibilidades, que tem várias outras coisas, muito mais do que esse mundo que você vive. Pum, fez aquela leitura. E aí foi uma mudança realmente incrível. E isso não faz tanto tempo. E aí chegou agora o nosso amigo na sala aí também. Se ele quiser contar de uma forma bem rápida para nós, Hermes, como que a gente era e qual que foi essas mudanças de chave que aconteceu aí, para que eles possam entender um pouquinho em relação a isso. Show de bola, Pedro. Não estava conseguindo habilitar o áudio. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite. É exatamente isso. Nós éramos vizinhos e o nosso, teoricamente, como diz o dito popular, nosso santo não batia, porque cada um buscava defender a sua forma de pensar e nenhum dos dois abria mão para que juntos chegássemos a um consenso. Mas à medida que o Pedro foi se permitindo, eu comecei a perceber uma devida mudança nele e aí, né, também me permiti buscar a mesma informação que ele estava buscando e, por consequência,
hoje somos sócios, desenvolvemos um projeto junto, temos uma afinidade mais do que irmão, uma grande parceria, e ele sabe mesmo que isso é fato, mas alguém precisou dar um pontapé inicial, porque se naquela ocasião ele não tivesse, talvez eu também não teria tido a audácia de me permitir, e hoje a gente não teria amadurecido de tantas formas, através do que a gente faz como inteligência emocional, comercial, financeira e outras parcerias que sempre vão surgindo por aí, de uma forma bem sucinta. Ajudou a dar mais claridade para você e clarificar as suas ideias, Lídia, em relação ao que está acontecendo? Bom, enquanto a Lídia abre lá, eu vou ler só aqui. O Wilson trouxe sobre a questão do network e a Brenda diz, mas fazer network não precisa de amizade. Puxa o papo no comércio, talvez a pessoa está lá esperando um cliente sem nada para você. Você vai chegar para conversar e ela será um cliente sem nada para fazer. Ou seja, é uma mistura. Realmente é você se conectar. Pode falar, Lídia. Gente, desculpa, eu perdi um pedacinho aí. Tive que dar uma saidinha aqui rapidinho. Volta, por favor, tem como? Na realidade, foi só um depoimento do Emerson ali em relação a como nós nos tratávamos, né? Nós éramos vizinhos de prédio lá, nosso santo não batia, e hoje, pela permissão, pela conexão que a gente se permitiu, hoje a gente fez uma conexão diferenciada, hoje a gente tem um trato, né, muito parecido como irmãos, né? Então tem coisas que a gente conversa mais entre nós do que com os nossos próprios irmãos, e foi realmente através dessa conexão. Então, quer dizer, de uma pessoa que não tínhamos tanta afinidade, hoje a afinidade que nós temos é muito forte. Por quê? Houve uma questão de permissão, a segunda, uma questão de evolução, né, em vários campos, várias áreas, e foram realmente essa mescla de troca de alguns amigos para outros tipos de amizade. Sim. E aí a gente construiu isso. Né? Incrível. Ótimo. Ô Pedro, e quando são as pessoas do seu relacionamento íntimo mesmo, assim, que você acha que está travando esse movimento seu, assim, como que vocês ajudam a gente a, como diz, seguir, né? Tipo assim, quando você tem essa dificuldade, né, na sua própria casa, com seu esposo, com sua esposa, né? E você vê que um outro lado está, assim, travando. Falar? Pode falar, Lídia. Então, Luiz, Pedro, todo mundo, né? Quando eu que dei o primeiro passo para fazer a mentoria. O Aquiles, ele é uma pessoa, assim, muito especial e ele é inteligentíssimo. Só que alguma coisa bloqueava para ele não se entregar. E eu sentia muito isso nele, sabe? E aí, quando eu falei que eu queria fazer a mentoria, ele falou assim, não, pode fazer, vamos fazer. E gente, eu tinha dias assim que eu ficava louca, porque eu não queria fazer as aulas. E eu ficava até à noite fazendo aula. A gente ficou um final de semana fazendo, assim, no sábado, 7 horas da manhã, até meia-noite, domingo o dia inteiro. Porque durante a semana a gente não conseguiu fazer as aulas. Nós dois não estávamos conectados. Parecia que ele queria ir para um caminho e eu para outro, sabe? E aí, imagina, só nós dois, que nós ainda não temos filhos. E eu não podia compartilhar com mais, assim, eu não via sentido em compartilhar com mais ninguém, não sendo ele o primeiro. Então, até ele abrir a mentalidade e a gente conseguir caminhar junto, nossa, pai, foi uma luta forte demais. E hoje a gente está na mesma frequência. Às vezes eu vou falar as coisas com ele, ele já está pensando e ele já fala o que eu já estou pensando, sabe? Então, assim, não desiste. É só isso. Tipo assim, ó, vai batendo na tecla. As pessoas, elas precisam não só ouvir, mas a partir do momento que você vai dando o seu testemunho, que elas vão notando a modificação em você,
na hora que você falar de novo, ela vai te ouvir. A minha mudança, ela foi tão significante que as minhas cunhadas chegou para ele e falou assim, a Lídia está diferente. Tem alguma coisa acontecendo com ela que ela está muito diferente. Então, assim, as minhas atitudes, você não é o que você diz que é, você é os seus resultados. Então, os meus resultados foram mostrando o que eu queria, aquilo que estava na frequência que eu estava, e hoje ele me acompanha sem eu pedir, sabe? Sem eu falar ou impor, nem nada disso. Então, não desiste, vai mostrando o seu resultado, vai mostrando o seu desempenho, vai mostrando a sua nova mentalidade, que com certeza você vai conquistar não só os da sua casa. Bom, só complementando do que você falou, o que o Pablo sempre fala e traz quando um acordar na casa, todos os demais acordam. Exatamente. A intenção realmente quando você assumir um compromisso, você assumir um compromisso para a vida toda. Né? E aí quando você começa a olhar para o terreno do vizinho, parece que é tudo maravilhoso, mas nem sempre é assim. Né? Mas realmente a intenção é com resultados, como foi colocado pela Lídia, como o Leandro colocou aqui também, que resultado cura, né? E vou passar a palavra assim para um casal que tem de referência com relação à parte de relacionamento, né? Não só da minha parte, mas de outras pessoas também, já ouvi muito forte isso. Então eu acho que tem uma dica boa que vem pela frente para você aí, Luiz. Pode falar aí, Emerson, Mariana. Olha, tem até uma história, mas não vou entrar em méritos dela, mas é mais ou menos assim. Eu queria que o mundo mudasse, que o meu país mudasse, que a minha cidade mudasse, que o meu bairro mudasse. Mas eu não consegui. A partir do momento que eu decidi mudar, como a Lígia mesmo bem colocou, tudo mudou. E eu entendo essa questão da frequência, porque o projeto que eu desenvolvo em parceria com o Pedro, inicialmente eu já tive a visão do quanto isso poderia nos beneficiar e, consequentemente, beneficiar inúmeras outras pessoas, mas o tempo da Mariana era diferente. Ela levou um tempo maior para entender a magnitude daquilo que nós tínhamos nas nossas mãos. E como que ela conseguiu fazer a percepção disso tudo? Quando eu mudei, em todos os sentidos. Eu acredito que sendo mais presente, tempo de qualidade, e aí tudo passou a ter uma ótica diferente. Estamos num processo que a frequência, a sintonia, às vezes eu penso alguma coisa, a Mariana já estava pensando no mesmo fato e vice-versa, isso acontece. Então fica a dica. Se você, Luiz, está numa sintonia na qual deseja, não bata na tecla da pessoa da mudança, mas o primeiro passo é a mudança sua, porque pode ter certeza absoluta que a partir do momento que coisas que essa mudança não seja uma mudança interesseira, mas sim pelo amor próprio, pode ter certeza que o resultado é magnífico. É isso que a gente vivencia como casal. O Pedro falou que a gente é referência, nós somos simples, o qual a gente vive uma gratuidade, onde procuramos respeitar as opiniões um do outro e por consequência, temos um relacionamento muito bonito que a gente vem construindo através desse entendimento. Mas precisou a permissão e precisou eu mudar. E da mesma forma, quando a Mari mudou, né, e respeitando sempre a opinião e se ajudando, e aí, como consequência, as coisas estão fluindo, onde o amor, o respeito, a gratuidade prevalece todos os dias. Perdão aí, Emerson, por compartilhar.
Acho que o Charles quer dar uma palavrinha aí também. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Meu intuito não é delongar no assunto, até porque a gente tem outros vídeos, né? Outros vídeos em outro momento. E para conectar na prática tudo que foi contribuído pelo Emerson, pela Mariana e pela pessoa que falou antes, que não viu o nome, que a Lídia, ótimo. Pensa o seguinte, coloca agora nisso tudo que foi dito, coloca o propósito. Na última mentoria a gente já falou bastante sobre propósito. E o que é o propósito? Se for não levando para a última instância, leva para uma forma mais prática. Quais são os objetivos? Se os desafios estão sendo em relacionamento, quais são os objetivos em comum do seu relacionamento? E como família, como marido e mulher. E para quem tem pequenos negócios, e eu digo isso com experiência própria pela quantidade de pessoas que também a gente está trabalhando, são pessoas que têm o seu próprio negócio, a gente tem os desafios financeiros e tem decisões e atitudes que o seu próprio negócio exige muito mais de você, que aí você leva trabalho para casa, você leva frustração para casa, e você precisa tomar atitudes, você precisa investir tempo. Então é muito importante alinhamento de propósito. Então acrescenta tudo que foi colocado e coloca alinhamento de propósito. Alinhamento de objetivo financeiro, alinhamento de objetivo de sonhos, quais são suas metas a curto, médio e longo prazo como casal e como indivíduos. Quando você começa a colocar isso, você começa a entender que você precisa percorrer um caminho para chegar lá. E aí é onde você coloca todos os ensinamentos que o Emerson, que todo mundo já falou, que é onde você começa a caminhar, o caminho começa a mudar e o mundo começa a ir nesse caminho. Mas a pessoa tem que saber para onde você está indo, né? Esse alinhamento ajuda muito não é da noite para o dia, mas ajuda muito na construção de um relacionamento, seja uma parceria, seja sociedade saudável. Fantástica a contribuição aí também, Charles. Show de bola. Eu vou ler as perguntinhas aqui, se alguém quiser comentar mais alguma coisa na sequência daí, aí a gente já passa a palavra daí, tá bom? Para a gente poder ir avançando aqui, senão a gente enrosca no primeiro vídeo aqui. Mas se a gente fosse delongar, a gente podia ficar só nesse vídeo aqui, né? Mas a intenção é realmente dar uma explanada, uma amplitude na percepção, e aí a gente avançar em relação a isso. De uma extrema importância são fazer os exercícios. E um deles é para você colocar o nome de 5 pessoas da sua convivência, né, dar notas de 0 a 10, somar essas notas, vai dividir por 5 e vai ver o resultado de quem é você. Né? Então, para você entender a média das 5 pessoas com a qual você está inserido. 5 pessoas, dá nota de 0 a 10, soma essas notas, divide por 5 e você vai achar quem você é, vamos dizer assim. Você também vai escrever o nome de 2 pessoas que foram fundamentais para a sua virada de chave. Explosão cerebral e a explosão de alma. Então, quem foram as 2 pessoas que potencializaram, como ele trouxe lá, que fizeram uma alavancagem na tua vida, né? Você precisa conectar com gente nova, fôlego novo, e isso vai te fazer explodir. Escreva o nome de 3 pessoas novas que você vai se conectar ainda essa semana. Então, aquela pessoa que você acredita que possa, né, te agregar na tua vida, que possa te ensinar alguma coisa. Quem é ela? Põe no papel aí e tenta fazer essa conexão com ela. Tenta não, faça essa conexão com ela, né? E como diz, quem tenta é o diabo. Então, faz a conexão e faz a coisa acontecer. Beleza? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Podemos avançar para o próximo vídeo? Bora lá. Maravilha, então. Vamos para o próximo lá. Vamos ver se está alinhado aqui. Tá. Aqui. Então, novas pessoas, agora novas ideias. Vamos ver lá. Está dizendo que está um pouco instável a minha conexão. Acho que vai, vamos ver. Tá? Vai fazer suas tarefas, Não, tamo junto até depois. Vamos começar lá pelo início.
Vamos ver, vamos ver. Agora acho que vai. E aí? 4D. Sabe 4D igual ao cinema, é a quarta dimensão? Não, o 4 é na matemática, quarto dígito. Quando você só explodir isso aqui, você já vai virar o terror. Fica calmo. Esse modo aqui ainda promete. Depois que eu explodi uma energia, as pessoas vão querer ficar perto de mim porque eu sou uma energia viva, né? E não uma energia morta, que suga. Gente que tem energia morta é alguém que suga. Gente que tem energia viva, explode em radial. Parece uma árvore frondosa abrindo galhos e frutos e folhagem maravilhosa. Quando eu faço isso, eu quero ir em novos caminhos. Caminhos novos. O que eu encontro lá? Pessoas novas. Depois que eu encontro as pessoas novas, ideias novas. Uma das coisas que eu mais amo é receber carta. Meus alunos mandam carta pra mim sem parar e contando, aconteceu isso na minha vida. Cara, esse é o pagamento da minha vida, já é resetado, eu já venci na vida, entende? Por que eu venci na vida? Porque o que eu plantei numa família já era. Presta atenção no que eu tô te falando. Se você entrar em novas ideias, é porque você conectou com novas pessoas e ninguém, anota esse código, ninguém tem ideia sozinho. Quê? Absolutamente ninguém tem uma ideia sozinho. Não existe essa possibilidade. Ideias é quando dois cérebros transam. É como se fosse um ato sexual. Pá, mas você tá falando de forma pesada. Não, falando de forma lúdica. É como um neném nasce. Precisa de ter junção de dois cérebros e a fricção de dois cérebros. Nasce uma ideia. Como ter novas ideias? Bata a cabeça com cabeça. Pum! Tem um cara aqui nas nossas empresas que cuida da estratégia, chama de Júnior Neves. Se quiser seguir ele aí, JR das Neves. O Júnior Neves é o cara da estratégia. O que é esse cara? Ele é o cara que me instiga, me irrita, dá o meu melhor. Ele tem boas ideias, mas é engraçado. Quando ele me irrita, velho, ele faz eu ter as ideias que eu nunca tive. A ideia não é minha, é nossa, é minha e dele. A gente entrou em conflito. Esse conflito, que é um confronto, que gera edificação, enquanto a afronta gera destruição. Quando você for entrar numa discussão, não tenta ter a razão, tenta não machucar ninguém, já é um confronto, alguém está crescendo. O que eu estou te explicando é que ideia é fruto de duas pessoas ou mais. Graças a Deus que Jesus falou assim, ó, onde tiver dois ou mais, em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, o canal de sabedoria fica aberto. Um monte de gente fala assim, ah, não tem ideia. Você não tem, não é que você não tem ideia. Você não curte pessoas. Porque se você curtir, você ia buscar novas. E se você tiver novas e entrar em conexão com elas, vai nascer novas ideias. As ideias nascem quando dois cérebros se cruzam. Pegou esse código. Pablo, por que eu também não tenho ideia? Anotei. Porque você quer ser a pessoa que não peida, você quer ser a pessoa que nunca tem problema, você quer ser a pessoa bonitinha, nunca falha, nunca nada. Ou seja, vai se lascar. As pessoas que têm ideia são livres. Anotei, todo livro tem ideia. Ah, eu não sou criativo. Você é filho do criador. Criador não é criador de gado, é de criar possibilidades, criar coisas infinitas. Você de fato é criativo, mas você não tem um drive da criatividade. Quer ser infantil, ridículo e divertido. Uma coisa que nunca vai faltar aqui depois que eu descobri isso é ser ridículo, infantil e divertido. Como ter ideias? Não trave. Uma vez eu fiz uma live com o Murilo Gun e ele falou um negócio muito lindo, que a pessoa criativa é uma criança que não morreu. Chocante essa, velho. Tava na África, ele tava no Brasil e a gente fez a live. Uma pessoa que é criativa na sua fase adulta é uma criança que nunca morreu. Ela não foi sequestrada. Eu vejo meu filho mais velho, que tem 6 anos hoje, ele faz maluquices. E tem hora que eu falo, eu vou chegar junto nele. Aí eu falo, ele tá em desenvolvimento. E às vezes penso, esse cara não tem bom senso. Ele não tem que ter mesmo, ele não tá na fase de ter o bom senso que eu tenho. Ele precisa realmente ser incoerente, porque na incongruência vai fazer ele ter maturidade. E o cara tem uma criatividade absurda. E eu olho pra ele e falo, é insuportável deixar ele ser livre. Por isso que os pais pegaram vocês e quebraram seu cérebro no meio. A gente tá falando de ideia. Renova suas ideias, dá um refresh, dá um renew na sua cabeça aí. Não se importe de falar coisas absurdas. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Novas ideias vão surgir. E você vai entender na próxima aula que ideias não servem tanto. Agora, a falta delas vai fazer você morrer de escassez na Terra. Cada fase é muito importante. Só que é o seguinte, quando você fica com orgulho de ideia, você vai descobrir na próxima aula. E orgulho de ideia vai fazer você ir pra derrota existencial, tá? Vai fazer suas tarefas. Tamo junto até depois do fim. É nóis! Nossa, pedrada que nós levamos aí agora, hein? Vocês captaram dessa aula, hein? Eu já tinha feito as anotações aqui, mas eu não... só de tópicos aqui eu anotei umas 10 coisas. O que vocês pegaram aí? Ninguém tem ideia sozinho. Todo criativo é livre. Tem muitas amarras para ser quebrado, viu? Muita. Difícil é ser ridículo e infantil, né? Ridículo e infantil.
A gente é tão cobrado, né? Ridículo, Tão infantil e cobrado divertido. e divertido, é. Legal, Rosimar. O que mais você pegou aí? Eu trabalho tanto, né, do resgate da criança, mas é sempre tirar a criança da masmorra, tirar a criança do quarto escuro, tirar a criança, né, da solidão, do abandono. Agora tem que tirar a criança para brincar e fazer bagunça. Olha E aí. Mas olha, qual é o sentido de que essas crianças estão na masmorra, estão num quarto escuro? Porque por possivelmente causa foram repreendidas no passado, né? das crenças, sim, a educação. Isso que ele falou é o que acontece muito, né? Esse que às vezes os pais vão lá e quebram, vamos dizer, né? Quebra essa criatividade ou quebra nessa repreensão. Isso fica travado, às vezes, no inconsciente, né, nosso. E a gente tem que estar trabalhando para, vamos dizer, sair, né? Expandir de novo essa criatividade que está inata, né, dentro de cada um de nós. E aí, juntando com a relação que a gente vai ter com as novas relações, isso vai instigando a você estar trabalhando o seu potencial, né? As suas ideias e com as suas ações. Exato, Luiz. E aí, o que acontece? Por que ele fala da questão do cruzamento de duas ideias? Porque, às vezes, quando você está preso nessa masmorra, como a Rosimar trouxe, o que é preciso? Você precisa de um terceiro, você precisa de uma pessoa para poder te orientar isso, para te trazer clareza, para mostrar para você que você pode levantar da onde você está no quarto escuro, ir lá e acender uma luz, ou abrir a porta e sair dali. Porque muitas vezes você está fechado, você está focado no problema e não na solução. Então, por isso das conexões, por isso desse refresh, por isso dessa inovação, vamos dizer assim, quando você se conecta com outros. Porque às vezes uma simples palavra faz virar uma chave tremenda para você e faz você realmente acordar e mudar tudo na tua vida. Não significa que foi a outra pessoa que fez isso. Como ele falou, é a junção dos dois, os dois fazem parte. Mas você é o principal ator, você é o principal personagem da tua história. Então, quando você age em cima daquilo que você aprendeu, é quando acontecem os resultados. O Charles tinha aberto o áudio, você queria falar, Charles? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com fone Agora de sim. ouvido. Tá, porque eu estou com fone de ouvido. Beleza. É muito importante com relação a isso, e sim, a gente pode levar todo pro lado, né, onde a gente trabalha crenças e entender essa criança interior, e isso é destravar a criatividade. Muito importante a gente saber se para poder desenvolver a criatividade é um treino. Mas vou trazer um pouquinho também de prática, tá? No dia a dia. Como que a gente pode aplicar isso? Hoje aconteceu eu vou dar esse exemplo daqui a um minutinho, mas quando você está, para que essas coisas aconteçam, para que essa criatividade aconteça, para que quando duas pessoas encontram, duas ou mais pessoas, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma postura. E a postura é de mente aberta, é de uma mente em crescimento, é uma mente sem julgamentos, é uma mente que permite, é uma mente tem que ser, se você não tiver esse tipo de mentalidade, se você não tiver treinado para estar assim, você vai se fechar. E aí as novas ideias não vêm. Por exemplo, imagina você tem uma opinião muito certa ou uma opinião muito forte sobre um assunto. E quando você encontra uma outra pessoa que é completamente oposta de você, se ela tenta passar uma ideia, e aí eu trago para você política, qualquer coisa que seja extremamente controversa, mas vamos trazer para a realidade, negócios, práticas de marketing, relacionamento, a questão, no caso, por exemplo, a gente está aqui falando muito algo que relativamente é controverso para algumas pessoas, energia, poder da atração, coisas que não são comprovadas cientificamente,
quando você tem a mente fechada, você não consegue evoluir com a outra pessoa. Então, quando você tem a mente aberta, você toma uma postura de curiosidade. Por que essa pessoa tem essa postura? Por que essa pessoa está falando isso? De onde ela vem? De onde ela está tirando essa ideia? Por que ela tem essa crença? Quando você toma essa postura, aí sim você começa a ter novas ideias. Você não precisa concordar. E esses embates, um pouco que ele falou ali, esses embates são fantásticos quando eles são conduzidos de forma produtiva. E aí eu trago Luiz, né? Luiz Fernando, não é isso? Você que está aí? Isso. Sim, isso. Isso. Eu saí de uma... Só você vai entender isso nesse momento. Eu saí de uma reunião da escola, eu estou na terceira reunião da escola hoje, com 3 instâncias, e aí essa instância é uma instância pedagógica, que só está a maior parte do corpo pedagógico. E aí, para vocês entenderem, pessoal, é um contexto de filosofia, porque é uma escola que tem uma filosofia diferente do tradicional. Onde que importa para o nosso? Eu era a única pessoa estranha nesse ninho. E toda vez que eles trouxeram uma ideia, eles querem trabalhar com fraternidade econômica e, no final das contas, um dos motivos da fraternidade é gerar dinheiro, porque a escola está com dificuldade financeira. E aí eu venho e coloco uma ideia, por quê? Disso eu entendo. E aí eu começo a trazer algumas ideias. Aí você tem um corpo pedagógico, que alguns estão com a mentalidade extremamente fechada, não estão abertos para novas ideias, e aí a gente vem para um brainstorm, vem para um local de ideias, e aí ao invés de ouvir a ideia e ver como essa ideia pode contribuir, não. A pessoa só dá negativa, não, isso não funciona, não é assim. Então, assim, e aí não se constrói nada. Você perde tempo ao invés de construir. Luiz Fernando, deixa eu entender muito bem o que eu estou falando. Mas, Ô, Charles, quando eu falei que eu estava te indicando para você ficar lá, não foi à toa, companheiro. Você me jogou no buraco, né? Lógico que não, rapaz. Você é a luz para esse povo. Amém. Mas é quando a ideologia fica maior do que o objetivo. Né? Isso é o que acontece muito. E foca no problema, não foca na solução, né? Isso, então assim, eu espero ter contribuído, que é nesse ponto, a gente tem que ter a mentalidade, porque não adianta a gente querer ser criativo e co-criar com outras pessoas. Até o desenhozinho, até o desenhozinho que vocês colocaram, a charge que vocês colocaram hoje lá, é bem tipo isso, né? Da cara lá na prisão, lá, a chave tá lá, o cara tá de olho no pão, aí não vê que é pra sair, entendeu? E assim, fica nisso. Exatamente. E em cima do que o Charles trouxe, é o que ele traz lá sobre a questão da afronta e o confronto, né? A afronta é você querer bater de frente, no sentido de que você é o bom da coisa em relação àquilo que está acontecendo. Agora, o confronto é no sentido de dialogar, de você trazer ideias, de colocar isso em prática, de fazer realmente explodir as ideias para que vocês possam ter novas saídas, aí, novos caminhos, né? Fantástico, Charles. Gratidão aí pela contribuição, junto com o Luiz aí também. Mais alguém? Olha uma coisa bacana que ele trouxe. Quando você fala, você se abre, esquece esse negócio de que você está falando errado, de que você está trazendo algo que você acha que não vai contribuir, que não vai agregar. Você precisa falar, você precisa trazer isso. Como que vocês viram isso? Isso eu acho que está muito dentro daqui que ele falou numa outra aula, dentro do perfeccionismo, né? A gente fica preso nesse perfeccionismo, a gente fica com medo de falar, medo de errar, medo de se expressar, e aí você simplesmente ou você vai aceitando tudo que os outros vão falando, ou você vai ficando fechado dentro do seu mundinho ali, e aí você não vai concordar ou não vai acontecer. O fato é que as coisas não vão, às vezes, desenvolver de uma forma saudável, porque às vezes elas vão caminhar para um ponto onde que você vai expressar somente
na hora que vira um epicentro. Ó, desse jeito não dá, né? Quando você se sente encurralado. Então, quando a gente consegue se expressar, a gente fazer essa troca sem medo, né, de ser ridicularizado ou alguma coisa assim, vamos dizer assim, bem explícito assim, você se abre mais realmente para as trocas e você também pode ser mais pontual e direto no que interessa naquela relação ali, né? Você consegue ser mais assertivo no final das contas, né? Exatamente. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas falarem é porque elas param e começam a olhar. Ah, mas o Luiz fala legal. Olha o Charles, olha como ele tem conhecimento. Olha o Emerson, como traz as histórias. Olha como a Lídia traz os conhecimentos ali, mas eu não consigo falar desse jeito ali. Então eu vou deixar para eles que são bons. Esse eu estou pensando com um pensamento. Veja se vai se encaixando aí, se você vai vendo se você tá pensando nesse formato. Nossa, mas olha a Rosimar também, olha a pontuação dela, olha como eles falam. Eu não vou abrir a boca aqui, porque olha, eles falam tão bonito e eu não sei falar desse jeito. E aí você acaba fechando. E aí você vai guardando aquilo, vai remoendo. E aí o que acontece? O Luiz pode falar muito bem em relação a isso, o Eugênio, em relação às dores, às questões crônicas que a gente vai desenvolvendo corporal em função desse fechamento mesmo, né? De guardar isso para nós. Fala um pouquinho para nós, Luiz. Então, isso, vamos dizer assim, tudo começa na mente, né? Igual você fala assim, a gente com esse receio, eu diria que isso é uma reprogramação que a gente tem que fazer, porque a educação tradicional, ela estimula essa ridicularização, né? Se eu pensando assim, quando eu comecei a estudar, estava na escola, quando você falava uma coisa e por exemplo, você falava uma asneira, respondendo o professor, porque você não entendeu, isso eu falando com você como criança, não sei, né? Na minha época chamava primário, hoje mesmo eu acompanho lá na escola, eu não consigo decorar esses treinos. Então você estava lá no primário, você falava a merda lá, todo mundo ria e parecia que havia, como se houvesse uma concordância do professor, que é a autoridade máxima disso. E isso vai fazendo você se fechar para você externar. Acontece que quando você está falando das dores, como que isso vai virando no nosso corpo, quanto mais a gente vai deixando de se expressar, e foi legal que ontem eu bati um papo com uma terapeuta, a gente falando de problemas dos hormônios, no tireoide. Então, às vezes, você vê um monte de gente que é saudável, tem vamos dizer, teoricamente é tranquilo e tudo, tem problema de tireoide. Como que isso tá assim, parece uma epidemia. E é justamente o quê? É onde que a gente chama que é o chakra laríngeo, onde que está a expressão, onde as pessoas elas deixam de se expressar, deixam de se manifestar, porque ou elas vão engolindo sapo, ou então elas têm raiva demais, então elas vão do 8 ao 80. Ou você vai aceitando tudo, ou então você vai metralhando tudo, mas também não consegue colocar o seu ponto de vista, entendendo que o seu ponto de vista é seu e o outro tem o dele, né? Então você não consegue achar essa mediação. Então isso começa a reverberar no nosso organismo de várias formas, né? E às vezes leva tempo, né? Porque às vezes as pessoas quando a gente é mais novo, a gente tem uma força física, né, vamos dizer, no organismo que vai aguentando. E o que eu mais vejo hoje, assim, que eu cuido, é pessoas depois dos 50, 60 anos, cheias de problemas que elas não sabem de onde que vieram. E estão essas emoções, né, que vão ficando represadas. E você sabe que eu percebi também, gente, que além dessas questões fisiológicas, né, que o Luiz colocou, eu percebi assim, algo muito forte na questão do aprendizado. Que quanto mais a gente se fechar dentro de nós mesmos, menos nós vamos aprender. Porque o que eleva o nosso entendimento, a nossa clareza, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É o trocar de ideias, é ouvir uma pessoa, é ouvir um ponto de vista, é analisar.
sabe? É se recolocar. Então, assim, é uma barreira que precisamos quebrar? Sim, todo mundo tem essa limitação. Eu acredito que quando você vai se expor, você deve passar. Na minha cabeça passa, eu acredito que na cabeça de muitas pessoas passa todas essas dúvidas e essas peculiaridades, tipo de eu vou agradar, eu vou ser, né? As pessoas vão prestar atenção em mim. Só que aí entra também a questão do autoconhecimento, né? Se você se conhece, se você tem um propósito, se você sabe o que você está, né? Que aquilo que você está falando, aquilo que você está se expondo é para ajudar e tudo mais, você já quebra essa barreira. Então, assim, mais por questão do aprendizado e do crescimento mesmo. Verdade. Vou passar a palavra lá para a Jane, que está com a mãozinha levantada. Jane, fala para nós aí. Se você puder abrir o vídeo aí também, fica legal, senão... Aí, agora ficou mais bonito. Boa noite. Boa noite. Realmente, parece que aí tem um monte de psicólogos. Tudo que eu tenho mesmo medo de falar. É muito, assim, as pessoas do grupo aí, pessoas que a gente está conhecendo agora, então esse negócio de ficar se expondo, falando, ai, como que, né? Eu não sei falar direito, eles falam tão bem, parece que o Pedro leu o meu pensamento. Então, isso é muito complicado para mim. E eu sou uma pessoa assim, bem espontânea, eu gosto de brincar. Quem me conhece sabe que às vezes eu nem deixo as pessoas falarem, que eu falo, mas numa situação mais assim, com pessoas tão diferentes, né, que a gente não tem intimidade, que não conhece, então eu fico muito apreensiva. A hora que eu levantei a mão, eu estava bem calma, mas foi demorando o momento de eu chegar para falar, e aí eu já estava com o coração saindo pela boca. Então é isso mesmo. Olha só. Aqui o que a gente pode aprender, né, Jane, que muitas vezes a dor dos outros é a nossa cura. Então, quando você começa a entender, quando eu trouxe realmente, que eu falei ali que as pessoas imaginam isso, é porque eu já tinha clareza, né, que o que a gente faz envolve realmente é lidar com pessoas. Então, a gente já entende como muitas vezes funciona esse processo. Então, por isso que eu já falei. E aí, quando eu fui falando, muita gente foi imaginando, nossa, olha, está pensando o que eu estou pensando. Não é o poder de ler a mente, mas é o Tá poder... aparecendo. É a compreensão de saber o que se passa para o outro lado. Então, as pessoas funcionam parecidas, seja aqui em qualquer lugar do mundo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente exercitar isso. Independente de quem esteja na sala, não é porque um tem uma graduação, o outro tem outra, ou o outro não tem, ou o outro fala com uma linguagem mais puxada, o R, igual nós falamos leite quente daqui, da dor de dente, aí o mineiro já fala lá onde que eu vou, o que eu estou fazendo, já fala diferente. Então, não tem, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua essência. E isso que é a verdadeira vida, né? Quando a gente parar de se comparar, quando a gente parar de se limitar em função disso, muita coisa muda na nossa vida. Tira, assim, um peso enorme das costas. E aí a coisa começa a fluir de uma forma fantástica. Eu tenho certeza, por muitos que não estão com os áudios abertos ou com os vídeos abertos aqui também, eu acredito muito no potencial, porque nós somos feitos em imagem e semelhança do Criador. Então, se nós somos feitos em imagem e semelhança do Criador, nós temos o poder dentro de nós. Só que muitas vezes nós nos sabotamos constantemente em várias coisas. Então, quando você aprender a ser divertido, ridículo, infantil, e começar a realmente colocar isso para fora e não se preocupar com o que está acontecendo, o Pablo foi de uma brilhanteza gigante. O que acontece com os nossos filhos? Aí ele começa a fazer um pouquinho de bagunça, você quer que ele tenha um comportamento de um adulto, você quer que ele fique sentadinho numa cadeira, que ele tenha a conversa do que está acontecendo ali, mas ele é uma criança, ele não está na idade para isso. E aí o que você faz? Você coloca o teu ponto de vista em relação à criança. E aí você força ela a fazer isso. E quando você força isso, você vai cortando as asas dela, você vai podando.
Agora, quando você entende isso, essa é a sacada. Uma vez que você vê, não tem como você desver. Ele te trouxe clareza, ele te trouxe consciência. Então, não importa o que você fez até aqui, não importa o que você viveu, não importa o que teu pai trouxe, o que a tua mãe fez, ou o que aconteceu no teu passado. Mas de hoje em diante, a partir do momento que te trouxe clareza, que te trouxe discernimento, conhecimento sobre essas questões, aí sim você não pode errar nos mesmos erros. Então, errar se faz necessário para você aprender. Quando você compreende, o problema está em continuar errando novamente. E aí, se a gente for expandir isso para mais coisas, entra a questão da modelagem. Porque daí você começa a olhar para as outras pessoas e começa a ver alguns erros que elas fazem, e aí você aprende sobre os erros dela. Isso é sabedoria. E aí você passa a não aplicar isso na tua vida. Então, é fantástico. Gratidão por você levantar a mão, gratidão por você vir aí, colocar e trazer o teu ponto de vista. Achei fantástico isso. Você sabe que eu te admiro bastante, sei o quanto você é capaz, o quanto você pode fazer, e conte com a gente aí. Fantástico. Obrigada, gratidão, Pedro. Imagina, gratidão eu, hein? O que mais, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou ler as perguntas aqui, então. Se alguém tiver mais coragem de quem estava com os áudios fechados e com as imagens fechadas aí, a gente passa a palavra lá. A primeira pergunta é: explique com as suas palavras o que é possível ter novas ideias. Como é possível ter novas ideias? Então, você vai colocar isso com as suas palavras. Você possui algum bloqueio de imaginação e criatividade? Então, lista aí. Crie uma nova ação para acabar com ele ainda hoje. Então, se você, eu não sou criativo ou tenho alguma dificuldade, lista aí e coloca alguma ação para quebrar isso. Pessoas livres têm ideias. Se conecte com 2 pessoas livres esta semana, escreva as ideias que surgiram neste encontro. Então, você vai se conectar, vai jogar algumas ideias ali e você vai ver os insights que saíram. Nossa, olha que legal isso, o que eu aprendi aqui, o que deu ali. E aí traz isso de uma forma positiva para a tua vida. Legal? Alguém mais aí nessa aqui? Ou podemos avançar para o próximo vídeo? Eu tenho aqui. Manda ver lá, Eugênio. Boa noite. Boa noite. No Ayurveda, que é a medicina indiana, a medicina milenar, nós estamos falando muito de criatividade. O Ayurveda tem uma deusa que chama Sarasvati, que é a deusa da criatividade. É ela que comanda essa região do pescoço. E tem um mantra. O mantra é uma oração. Ela vai vibrar determinados movimentos de energia dentro da gente. E o mantra, ele é A-In. Então você entoa o mantra A-In, e é interessante quando você o entoa, ele começa com uma vibração no meio do peito e essa vibração sobe pela garganta e sai pela boca, que é exatamente o movimento da criação. Eu sou psicólogo também, né? E eu costumo falar com os clientes que ficar calado e permanecer no mundinho, aquilo faz com que a gente se feche. A única coisa que vai nos tirar do sofrimento é o novo. Então, quando eu me abro para uma outra pessoa, quando eu aceito algo novo, eu estou aceitando um caminho que eu não tenho. E é exatamente por eu não ter esse caminho que eu vou caminhar sempre por aquele caminho do sofrimento. A hora que eu aceito o novo, eu tenho a possibilidade de encontrar um caminho que me tira do sofrimento. Então, eu acho bonito demais isso que a gente está fazendo aqui, viu? É muito bonito. Você escutar outras pessoas e, de repente, vem uma ideia que ela te tira de um lugar dentro de você. Estou gostando demais de estar aqui com vocês, viu? Um abraço. Fantástico. Isso foi perceptível. Você vê como que, por mais que a gente esteja distante, mas era perceptível, enquanto a gente falava, as expressões faciais do Eugênio. Quem estava acompanhando aí nos vídeos, que puderam, se pegaram aí, pelo menos eu estou aqui, estou olhando todo mundo.
mas era perceptível a expressão do Eugênio de alegria, de quando era colocado alguma coisa, de nossa, olha que legal isso que está sendo trago. Fantástico, Eugênio. Gratidão por compartilhar. Hein? E ele Vamos deve pro ser de próximo, Minas aí. Gerais, né? Porque fala Pelo sotaque, né? Escocês, deve ser de Minas Gerais, esse cara. Ô Pedro, eu não falei uai. Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, você, às vezes, chato. Vou falar assim, para a gente trabalhar a imaginação e a criatividade, eu tenho uma dificuldade com visualização, que fala que isso é importante, né? Quando a gente está trabalhando, você trabalhar a visualização, às vezes, do seu propósito, do seu objetivo. Tem algum exercício que a gente possa fazer para trabalhar essa questão da visualização? Olha, eu não sei te responder aqui agora, mas aí depois, se a gente souber de alguma coisa, a gente posta no grupo lá. Acho que o Charles deve ter alguma técnica, alguma coisa lá. Aí a gente posta no grupo depois, dá uma orientada em relação a isso, ou grava um áudio, alguma coisa lá. Beleza. Beleza? Vamos para o próximo vídeo lá, então. Próxima aula, então, é novas ações. Vamos lá. Só carregar aqui, né? Vamos ver se amanhã eu acabo com esse problema de internet aqui. Nossa. Ô Pedro, enquanto vocês estão aí? Alô? Eu acho que o Pedro caiu. Alô? O Pedro caiu. Ah, tá. Acho que ele caiu. Não, tudo bem. Então, vocês estão me ouvindo, né? Sim. O Luiz, você perguntou sobre visualização. Isso. O exercício que a gente faz com visualização é normalmente uma condução. Então, agora, você consegue, porque eu faço uma condução a partir dos seus objetivos, né? Agora, como você pode fazer por você mesmo? Você pode começar por exercícios guiados, no próprio YouTube tem. Então, aí são visualizações genéricas, vamos dizer assim, né? Ele vai te conduzir nisso, treinando a você a como fazer isso com você mesmo. Então, por exemplo, eu vou te dar com certeza eu já passei por isso. Você já sonhou com o que você faria se você se tivesse sorteado na Mega Sena? Não, nunca pensei nessas coisas. Tá, então vamos assim, eu não penso não no sorteio, mas eu fiquei pensando, eu criar um exercício, tá, o que eu faria com esse dinheiro? Tá, como que eu faria amanhã? Como que eu faria? Como que eu seria? Então, é o exercício, eu estou com meu filho aqui, é o exercício de imaginação para qualquer coisa. Isso. Então, as perguntas são, como seria? Se você quer um processo de visualização empresarial, como seria a minha empresa no melhor cenário? Como seria o meu relacionamento se não tivesse esse defeito ou essa dificuldade? Como seria? Então, é um processo de visualizar mentalmente aquilo ali. Aí, quando você consegue visualizar o que você quer, esse exercício você pode trazer ele para a prática. Aí você tem estabelecido bem o que você quer, tem um quadro dos sonhos, que aí você pode materializar visualmente, né, o que você quer visualizar. Você pode transformar isso em outros sentidos. Pedro, se você voltar aí, você me interrompe, tá? Porque eu estou no celular, não estou vendo você. Oi, nada, tô te ouvindo, na realidade. Ah, tá. Não, porque eu não quero interromper o processo. E depois eu volto. Manda toca o vídeo. Não, maravilha. É que eu imaginei realmente esse processo é uma condução, enfim, assim. Isso que eu pedi para mandar um áudio lá no negócio lá. Mas tranquilo. Foi bom, ali que já deu para dar um norte ali, né? Show de bola. Vamos lá para a aula, então.
E aí, Titinário, eu tenho certeza que você tá fazendo essa aula logo em seguida porque eu joguei um gatilho pra você já ir pra próxima aula, né? Não faça isso sem fazer as tarefas, por favor. Pode ser? Então vamos lá. A gente vai falar agora de ação. Eu falei pra você, ideia não é tão importante, porque tem gente que morre de orgulho de ideia e nunca fez. Eu tô falando pra você jogar na Mega Sena não, mas eu já cansei de ver pessoas falando assim, eu tinha os números da Mega Sena e não jogou. O que adiantou? Ah, eu tive a ideia do Uber. Que ideia? Não, a ideia é eu que tive, só que eu não apliquei. Ou seja, a culpa é de quem? Do Uber, de quem não fez. A culpa é sua, você nunca pratica. É por isso que não adianta assistir uma aula e não fazer a tarefa. Tá pegando? O que é o segredo da aula? Ações. O que é uma ação? Matar a ideia. Eu adoro brainstorm. O que é? Toró de parpite, como a gente fala no Goiás, mas é tempestade de ideia, brainstorm, onde ideias vêm livremente. Tem projetos de pessoas que fazem milhões com a gente, e por exemplo, um deles é o Paulo Vieira, o outro é o Thiago Nigro, e outros caras que você também conhece que a gente tem lançado em um dos meus negócios. E aí o que é a parada? Eu solto tanta ideia que os caras ficam assim, mas esse cara é enjoado demais que tem ideia. Eu falo, faça o que tu queres com as ideias. Ideia não vale nada. Se alguém combate a minha ideia, eu fico mais potente ainda, porque eu falo, matou uma ideia minha, significa que colocou uma melhor. Então você vai anotar um código. Se você quiser matar uma ideia, ou transforma ela em ação, ou coloca uma ideia melhor, para ela durar mais tempo e a gente matar ela logo em seguida. Não tem orgulho, anota assim, ó, não tem orgulho de ideia. Quando você tem orgulho de ideia, você faz pouco. Quando você é uma pessoa que faz muito, é porque você erra mais, e você corrige mais, testa mais, tem mais resultado, tem mais vulnerabilidade também, tem mais resiliência, tem mais resultado, tem mais experiência, tem mais tudo. E aqui tá a chave, pega a chave. Ações são ideias que morreram. Não é ideias que eu desisti. Uma ideia é um campo de energia. Ideia é a semente daquilo que existe. Se eu não planto, não tem como. E engraçado é que na biologia a semente morre para ela germinar. Uou! O que você está aprendendo agora? Que as ações, elas são o assassinato das ideias. Se a ideia continuar viva, significa que ela não plantou. Se a semente continuar achando que é semente, ela não germinou. O que são as ações? As ações são as coisas que de fato fazem sentido. A sabedoria está no fazer, tá? Só para você saber. A sabedoria não está na inércia. O conhecimento produz inércia, inchaço, obesidade cerebral. A sabedoria, o fazer, produz experiência, produz energia, produz resultado. Que vai ser a última aula daqui a pouco. Quando você terminar, você vai fazer as tarefas primeiro. Eu sugiro que você faça uma só por dia, já tá ótimo. Ah, eu quero engolir de uma vez. Não faça isso. O que é a parada? A ação é fruto de um homicídio de uma ideia. Eu amo quando alguém fala, eu tenho uma ideia multimilionária. Eu falo, tem teste? Não. Então você não tem nada. Ah, eu sei como não sei o que. Já testou? Não. Também não tem. Pensa uma criança de 7 anos falando, eu sei como andar. Você não caiu 1000 vezes? Não sabe andar. Aqui tá o código. Você, desde pequeno, você é uma pessoa que não adianta. Você insiste em querer ser o dono das ideias. Eu amo gente que engole as minhas ideias. Ou as pessoas, elas vão engolir, ou fazendo o que eu tô falando, ou dando uma ideia melhor. E essa ideia já fica com uma pressão gigante de ser assassinada também, logo em seguida. Por que tem que agir? E como o Paulo Vieira fala, tem poder quem age. Tem uma frase ridícula que fala assim, quem quer consegue. Mentira, é quem age que consegue. Tem uma outra coisa que fala assim, ó, eu tenho nojo disso, quando alguém fala assim, ó, vou tentar, já não vai conseguir. Quem tenta é o diabo. A gente faz. Quem tenta é o diabo. O diabo não pode fazer nada por você. Só você pode fazer algo por você. Aí Deus, ele pode fazer algo por nós? Deixa eu te falar. Ele já fez. Você não entendeu? Quem pode fazer no estado presente é você. Deus já fez. Ele não precisa ficar fazendo. Ele não tem tarefa. Ó, agora às 11 eu tenho que atender o pedido. Ele já fez. Antes da fundação do mundo. O diabo vai fazer o que por você? Nada. O diabo vai fazer o quê? Tentar. Então pega esse código, pelo amor de Deus. Quem tenta não consegue. Quem faz, consegue. Mesmo que leve algum tempo, essa pessoa vai conseguir. Por que a gente tem que ser alguém que age? Porque gera poder, tanto substantivo como um poder de verbo. Eu posso e eu tenho poder. São dois poderes diferentes, mas só tem esses dois poderes quem age, quem faz. E o grande segredo da vida é fazer. Quem sabe e não faz, continua sem saber. Na próxima aula você vai descobrir como é que o resultado nasce. O resultado é brilhante. Pessoas querem resultado sem fazer as etapas anteriores. É por isso que não tem resultado. Mas essa parada vai acabar. Vou te ensinar a ter esse resultado. Faz só as tarefinhas. É nóis! E aí? O Leandro deu uma dica lá, que ele pega as ideias todas, coloca em imagem e coloca num quadro e num papel. Uma sacada em relação às ideias aí. E nessa parte das novas ações aí, o que vocês captaram? Isso aí é como diz a própria Bíblia, né?
fé sem ação é fé morta, né? Eu gostei dessa metáfora que ele fez do diabo, né? Que não faz nada a não ser tentar, né? Então, se a gente ficar só elucubrando, né? Que isso que acontece, a gente fica na elucubração, mas não começa a pôr em prática, isso não vai para lugar nenhum. Eu converso muito até com o Eugênio aí, a gente estava conversando. Bom, vamos começar a fazer. Se a gente não começar a fazer, nós nunca vamos saber se isso vai funcionar ou não vai funcionar, se nós estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo. E às vezes, por exemplo, a gente fez uma ação pequena, mesmo que começou a ter uma resposta, então começa. É pequena? Mas já veio uma resposta de onde a gente não imaginava que viria. Então, isso já abre para um outro canal de ação que a gente pode ter e estar trabalhando dentro dos nossos negócios. Perfeito. O que mais aí, gente? Ó, eu pago R$1 por uma bacia de ideias, como disse. Então, ele traz muito dessa questão de realmente de você ter a ideia de você pôr ela em prática, né? Você tem uma ideia, você teve alguma coisa, qual foi o resultado que você teve em relação a essa, né? E tem uma velha máxima, agora me fugiu bem ao certo, mas é mais ou menos assim: em Deus eu acredito, aos demais me tragam dados. Em Deus eu acredito, mas aos demais me tragam dados. Então, quer dizer, quando você tem essa fé em algo maior, beleza, é o que você acredita. Mas os demais precisam apresentar resultado. E o resultado só vem através realmente da prática, da ação, da execução. Não existe outra forma, né? Eu acho que isso acaba caindo também lá naquele perfeccionismo que às vezes fica querendo ter tudo tão brilhante na cabeça para colocar, e feito é melhor do que perfeito. Não significa que é mal feito, né? Feito é melhor que perfeito, mas não significa que é mal feito. Não quer dizer que é mal feito, mas você tem que começar a fazer. E também junto, vamos dizer, com a passada das pessoas, que às vezes você tem que fazer um negócio, às vezes, por exemplo, uma coisa que acontece muito com o mineiro, né? Tá falando, às vezes quer reter, né? Acho que a ideia não posso contar para ninguém que senão vai roubar minha ideia. E aí também não sai disso. Mas se eu tenho uma ideia para executar, eu preciso, às vezes, muitas vezes, não só da minha pessoa, eu preciso de outras pessoas para operacionalizar aquilo. Então, eu tenho que abrir esse ranger para eu conseguir expandir essa ação. Senão, ela também não sai do lugar. Vai estar nessas novas conexões. Ele vem numa sequência, né? Ele vem exatamente nesse processo aí. Então, é isso que ele fala de orgulho de ideias, Pedro? O orgulho de ideias, na realidade, é no sentido de que, cara, eu tenho um monte de ideias, tá, mas e aí? O que adianta você ter um monte de ideias, mas você não põe em prática, você não tem resultado com elas? Então, o orgulho de ideias é, cara, eu sou um cara que tem um monte de ideia, mas o que você está realmente executando? Né? Quem realmente pode te ajudar a colaborar e você chegar no teu resultado? Então, não resolve só você ter um caminhão de ideias. O que você precisa é fazer as conexões, novas pessoas, novas ideias, novas ações, para chegar no resultado, que é o próximo capítulo, né? Mas a questão do orgulho, eu vejo no sentido de que, nossa, eu sou o cara das ideias, mas o quanto de resultado você tem? Essa é a pergunta, né? Eu também penso que ele deu o exemplo do Uber, né? Eu me veio à memória aqui um amigo meu que criou um aplicativo, ele ia ter personal, um negócio muito legal. Bom, ele não tinha grana para fazer todos os processos para o negócio dele dar certo. Ele tinha para criar o software. Ele criou o software, mas e aí? Ficou nisso. Ele não, vamos dizer, ele tinha um orgulho de ter criado um negócio de estar só com ele. Vamos dizer, essa grande possibilidade, eu acho que morreu com ele.
Se vier alguém fizer algo parecido e der certo, ele vai falar, ó, eu pensei nisso primeiro, mas dançou, né? O que acontece? O Pablo traz muito das coisas que já estão prontas, já existem aí. O criador já fez. O que acontece? Você só precisa baixar o download, como ele traz. É baixar as ideias, trazer isso, clarificar ela e executar. Então, inclusive, ele traz ali a questão do fazer no presente, né? Porque Deus já fez tudo. Então, ele não pode fazer mais. Mas o que você está fazendo no presente para poder executar isso? Então, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza em relação a isso, e essa história que você traz do cara que criou o aplicativo, o que acontece? Ele é orgulho e ele tem medo de se conectar com outras pessoas que possam roubar a ideia dele. E aí ele vai deixar de ter o resultado dele. Mas se ele não fizer, se não se conectar com outras porque não tem o capital para isso, ele, além de morrer orgulhoso, ele também vai morrer com o negócio na mão. Então é necessário fazer a conexão. O que mais aí, gente? Você quer falar, Leandro? Você está com a mão levantada lá? Desculpe. Tá ouvindo aí? Estamos te ouvindo sim. Você quase falou tudo que eu ia falar. A ideia é igual um produto para ser lançado. Se você não pôr em prática, testar ele, como é que o povo vai dar credibilidade para você? Então tem que testar as ideias primeiro. Quando você tem ideias, tem que pôr ela em prática. Não tem jeito. É igual um produto. Não adianta guardar para nós, não. As ideias têm que ser lançadas no meio, para ser testada também para ver se vai dar certo. Né? Senão, como é que vai saber se vai dar certo? Exato. E quando você fizer isso, faz o seguinte: testa rápido, erre rápido e barato. Então, é a sacada do que você precisa fazer. Você tem que testar rápido, tem que errar rápido e tem que ser barato. Ou seja, o que você está fazendo? Como ele diz, você está matando a ideia. Mas você colocou ela em prática para você poder executar. Só que também tem o outro lado da moeda. Quando você faz isso, você faz muito rápido, talvez você não conseguiu ter os indicadores, você não conseguiu mensurar. Ou não teve o tempo necessário para realmente amadurecer aquilo ali, para que ela comece a gerar outros resultados. Então, um dos indicadores para algo que você vai fazer inicialmente não é o financeiro. Porque se você colocar como financeiro o imediato que você vai fazer, talvez semana que vem você já aborte tudo que você está fazendo. Então, não considere o financeiro como uma base, como um indicador para você testar rápido, errar rápido e barato, né? Em relação ao retorno que você vai ter. Então, o financeiro, eu acredito que não vou dizer que seja um dos últimos, mas ele está muito lá em cima nessa escala que você tem que mensurar. Porque você precisa construir uma base, você precisa construir um alicerce, para depois você começar a colher os seus resultados. E aí, eu volto a destacar, eu já comentei sobre isso, o que você está semeando? Você está querendo semear um pé de alface na tua vida e colher muito rápido? E vai acabar muito rápido também? Ou você está plantando um bambu chinês? Ou você quer plantar tâmaras, né? Então, o que você está procurando na tua vida? Então, depende muito daquilo que está correlacionado com o teu propósito. E esse propósito traz muito essa identificação quando você tem clareza, né, sobre quem você é, né? Quando você começa a entender a tua identidade. Quer dizer, uma coisa está correlacionada à outra, não tem como separar, não tem como distinguir. Você vê que tudo que você vai, você começa a conectar uma coisa com a outra. E isso é fantástico. E vou mais além ainda, gente. E vou mais além ainda. Uma ideia pode ser boa, mas não, e ela pode melhorar muito mais depois que pôr em prática. Sem dúvida, sem dúvida. Você vai ganhando experiência e know-how, né? Vai ganhando experiência e know-how. O que é tâmara? Fica de tarefa de casa aí para pesquisar na internet, no Pai Google. Pesquise quanto tempo dá para se construir para poder colher uma tâmara, quanto tempo tem? Hoje tem algumas tecnologias que você consegue colher mais rápido, mas veja na internet ali o quanto tempo demora para se produzir uma tâmara. Então, assim, existe um ditado que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque não dá tempo nessa vida de colher ela. Então, hashtag só fica a dica
mas dá uma pesquisadinha na internet que vai ser bacana. Planta para o neto comer. Exatamente. Show de bola. O que mais, gente? O que mais vocês pegaram aí? Hein, Pedro, ele falou ali que seria bom uma aula por cada vez. E realmente é muito assunto, né, em cada aula. Precisa mesmo passar toda essa quantidade de aula aqui? É porque o que, que acontece? Eu penso que acaba sendo muito massivo depois para as pessoas voltarem nisso, né? Se a gente for fazer uma aula para os estudantes, eles vão ficar uns 3 meses ali para fazer o curso. Então, a ideia, no sentido, o material está sendo postado lá os PDFs das perguntas estão dentro do grupo. As aulas estão ficando gravadas. Então, a ideia é que a gente passe aqui, dê uma pincelada em relação a isso, né? Dê uma amplitude, abrir mais a percepção, e aí depois, quem quiser, volta um pouquinho, daí eu vou subir os vídeos lá e vocês têm acesso, como foi do MDM. Eu queria ouvir uns vídeos, principalmente acho que uns 3 aulas para trás, de uma palavra que ele deu, e eu estava muito cansada, eu não assimilei. Mas aí eu não vi gravado em lugar nenhum, eu não perguntei. Mas então depois você vai postar. Eu subi a aula 1 e 2 só até agora, porque a minha internet aqui está me judiando bastante, mas amanhã eu estou resolvendo esse problema da internet aqui, se Deus quiser, eu consigo subir todas as aulas lá já, e aí vocês conseguem pegar e revisar isso, e digerir um pouco mais sobre essas informações. Né? Então, por isso que a gente traz 3 aulas, para que não fique muito extenso, né? Isso dali. E até porque a gente tem outros conteúdos também, né? Então tem a base de tudo que vem junto na sequência. E depois a gente vai ver se a gente consegue trazer também um fantástico que a galera que está envolvida, que é sobre Network Pro, que é do Pablo também, mas na questão de network. Então, para a Lídia, que falou que tem dificuldade, para as pessoas que precisam fazer mais conexões, então a gente vai trazer o Network Pro também. Eu acho que vai ser show de bola para a gente poder discutir isso daí aí. Beleza? Maravilha, então. Eu vou ler as perguntas aqui, se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente faz, senão a gente fecha daí. Não tenha orgulho de ideias. Ações são ideias que morrem. Cite uma ideia que você matou e como você realizou. Então, algo que você teve um start, você colocou a ação e que você foi lá e fez algo em cima disso. Se conecte com 2 pessoas novas, pegue uma ideia, melhore ela e depois mate. E aí você vai escrever o resultado aí. A sabedoria está no fazer. Por que eu tenho que ser uma pessoa que age? Vai responder aí. Vai discorrer sobre isso. Legal? Alguém tem mais algum insight? Quer colocar mais alguma coisa aí? Tranquilo? Abram os vídeos aí, então, para a gente poder tirar mais uma foto. Já foi postado mais lá, mas apareçam aí também. Como diz aquela propaganda que tinha antes. Apareçam! Hoje tá difícil parecer, viu? Parece sim, nada. Não precisa fazer maquiagem, não precisa passar batom, não precisa passar perfume, não. Tô com uma carinha de cansado já. Não fale cansaço não, que eu tô moída aqui, ó, quase. Mas foi muito bom. Não, show de bola. É sempre bom, com certeza, essa miscigenação, né? essa conexão, essas chavinhas que vão aparecendo, que vão abrindo aí, vão trazendo mais clareza, discernimento e vão tirando algumas amarras, né? Essas amarras que a gente carrega aí, muitas vezes, esses pesos que a gente traz nas costas, e vão trazer leveza para esse caminhar aí. Então, caminhar junto é tudo de bom. Beleza, gente? Já tirei umas fotos, já estão lá. A Fernanda disse que está sem condições. Não tem problema não, Fernanda. Fique tranquilo.
Mas já tiramos algumas fotos lá, já postamos. Amanhã a gente entra com mais 3 aulas aí na sequência lá. Eu já posto de manhã cedo os PDFs. E estamos juntos amanhã de novo. Beleza? Ok. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Vai cuidar da sua vida. O que é, Luiz? Ah, já desconectou lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.